para também convidar a todos para irem ver o material na íntegra na internet. Mas a nossa intenção aqui agora é conversar, e conversar sobre esse tema mesmo, psicanálise e política, ou o que mais lhes aprouver. E sobre o próprio projeto também, se houver interesse, falar sobre a proposta, que é também a proposta, a gente acha que é importante registrarmos e criarmos uma espécie de banco de imagem, de acervo, dos próprios sujeitos psicanalistas, né, podendo eles próprios darem um tipo de depoimento sobre a sua trajetória, sobre a sua história, sua vida, sua formação, diretamente. Um tipo de notícia que a gente pouco tem sobre eles. Então, e elas, né? A Rita é a nossa primeira psicanalista. Com A maiúsculo, a falar. Então, é isso. Está aberta a palavra. Ontem eu fui agredido por 4 buçanatos. Fui agredido por um buscanato, né? E apanhei muito. Rasgaram a minha camiseta, bateram em mim, que eu fui no hospital, tudo bem. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa dessa seção do fascismo que tem no Brasil, atualmente. Desculpem dizer, mas eu gostaria de respondesse para mim, porque eu vou sair, porque eu vou até o médico, porque eu sofri essa agressão. Oi, esse está bom. O que eu acabei de dizer para ele, que acho que ele ouviu que ele está bem de frente, é que a pergunta é muito boa, mas é uma pergunta muito difícil. Eu não sei se eu sei falar dela. Tá? Eu vou... sempre me vem uma frase do Thomas Mann, que não tinha nada a ver com política, num texto dele sobre o casamento. Enfim, não importa a mínima, mas a frase é muito boa. Ela diz, toda época que tem medo de si mesma tende à restauração. A restauração. Acho que ele estava falando da emergência... Não, ele já é dos anos 20, do século XX. Ele está falando da emergência do nazismo. Né? Me parece que o tipo de brutalidade com revestimento jurídico com que se desmantelou o PT, e eu não tenho pressuposto que aqui todo mundo tem que ser petista, não é isso, mas que foram governos, afinal de contas, que modificaram um pouco a forma de pensar nos pobres brasileiros. Não é? Mesmo quem não gosta do Lula, quem acha que a Dilma era chata, sei lá o quê, foram governos, inclusive uma coisa que a gente esquece, né? Pela primeira vez, desde o descobrimento, os governos Lula tiraram o Brasil do mapa da fome. Se fosse só isso, já era uma coisa... Né? Então, não dava para tirar o Brasil do mapa da fome. Não aconteceu isso, e foi em 8 anos, foi nos governos Lula. Né? Quando a Dilma assumiu, já tinha acontecido isso. Então, assim, não se fazia porque dane-se. Né? Pobreza é incompetência, pobreza é de quem não é capaz de ganhar dinheiro. A mentalidade no Brasil, país que teve a mais longa escravidão, né? O último país, depois do Brasil, só Cuba, que era uma colônia, na época, não é? Teve mais tempo de escravidão que o Brasil. A gente teve 3 séculos. Né? Um país que, quando finalmente libertou os escravos, a lei não concedia nenhuma reparação para as pessoas começarem suas vidas. Então, assim, o fazendeiro que tinha 1000 escravos, sem pagar nada, se ele tinha que pagar um salário, ele mandava 800 embora. Dane-se, negão. Não é? O Brasil é isso. É pesado, estou falando de um jeito... Né? Mas é isso. Então, esse presidente que criou cotas para as... Não ele, né? Evidente, no caso, Fernando Haddad também, na Secretaria de Educação, criou cotas para afrodescendentes entrarem na universidade. Né? E aí aquela ideia de, mas isso é paternalismo, porque daí eles vão entrar sem competência. Não, fizeram escolas piores. Quando entram na universidade, a Ana Luísa Escorel, uma das filhas do Antônio Cândido, uma vez no Rio, num jantar, ela disse, eu emprego sempre como estagiário
um descendente de europeus, porque, afinal de contas, nós somos, em última instância, e um descendente de africanos. E eles têm um gás para fazer as coisas, eles têm um gás, eles pegam aquela oportunidade. E, às vezes, o filhinho de papai está lá, estagiando, cumprindo hora, enfim, meio preguiçoso. E, enfim, estou voando um pouco, mas o estranho é que, nos governos Lula, a classe média alta ficou mais rica, os ricos ficaram mais ricos. Não foi um governo Robin Hood, que tirou dos ricos para dar para o pobre, porque o Lula é muito esperto, né, gente? O Lula, sei lá com que QI ele nasceu, mas ele é uma dessas pessoas mais inteligentes que eu conheço, inclusive em conversas com a gente. E ele conseguiu tirar o Brasil da linha da miséria, do mapa da fome, sem tirar dos ricos. Esse malabarismo, que a gente também, na época, ficou um pouco assim, né? Mas então ele não era de esquerda como a gente queria, mas ele sabia com as feras que ele estava lidando. A Dilma, que foi até mais, talvez, mais de esquerda, nesse sentido, caiu, né? E aquele congresso que derrubou a Dilma, gente, metade está na cadeia. O Eduardo Cunha, ele é tão... A desfaçatez dele chega a um ponto que, quando ele foi condenado pela Lava Jato, ele pensou, mas eu pensei que, como eu conduzi o impeachment da Dilma, ia me dar uma moleza. Entendeu? Então, quer dizer, o Brasil voltou agora, sei lá quantos anos, nos últimos 2, 3 anos. Não é? Já esqueci sua pergunta. Acho que tem que deixar outra pessoa. Tá, ascensão do Bolsonaro, tá bom. A pergunta um pouco era essa. Por isso que eu falei do toda era que tem medo. Não, peraí, deixa eu falar, porque senão tem que outra. A ascensão do Bolsonaro, que ele fazia dentro do contexto da. Esse está ruim. Mas tem que ser breve para outras pessoas poderem responder. A sessão do Bolsonaro. Fico muito porque eu estou com muita dor. A sessão do Bolsonaro, dentro do contexto do Brasil, onde ele chegou no dia do impeachment da Dilma, ele falou que, pela sessão do Ustra, tudo que. Sim, homenageou o Ustra, fazendo que ela bateu dentro da Dilma. Se alastrou dentro do Brasil, porque a forma que ele criou dentro do universo do Brasil, houve essa sessão. Porque... É que os microfones não estão dando certo. Bom, mas ele está falando da ascensão do Bolsonaro. Vamos resumir, porque senão outras pessoas têm que falar também. Ele está questionando... Deixa eu te responder, então, se é que eu sei responder. Enfim, por isso que eu comecei com essa frase do Thomas Mann, toda a época que tem medo de si mesmo, tende à restauração. E eu comecei com essa longa digressão sobre o desmonte de todos os efeitos dos governos petistas. Não é? Provavelmente, inclusive, muita gente que foi beneficiada pelos programas petistas estão achando que agora precisa de um homem forte para acabar com essa bagunça, para melhorar o país. A nossa ditadura não teve comissão. A Comissão da Verdade veio muito depois, ao contrário dos outros países que não só veio logo em seguida, como foi da Verdade e da Justiça. Eu fui para a Argentina, está aqui a Ana bem na minha frente, eu fui para a Argentina em 2014, quando eu estava na Comissão da Verdade, eu quis conhecer os 3 países, eu conhecia já, mas eu quis fazer, como membro da Comissão da Verdade, visitas dos 3 países que tiveram ditadura no mesmo tempo. Quando eu estava em Buenos Aires, a Marta estava comigo, a gente foi ver ainda os julgamentos. Já era assim, a 5º escalão de gente comprometida com a tortura, e estavam sendo julgados ainda. Quer dizer, quantas décadas depois, Ana, 3 décadas e pouco, as pessoas ainda sendo julgadas. A gente fez uma anistia para os 2 lados. Não é? Que muitas pessoas que estavam com parentes na cadeia até justificam que aceitaram essa anistia dos 2 lados, porque tinha muita pressa de tirar as pessoas antes que elas morressem. Então, eu absolutamente não acuso, de jeito nenhum, os parentes de presos políticos por terem aceitado esse acordo no Congresso. Mas o efeito foi nefasto. Porque, durante a Comissão da Verdade, as pessoas não perguntavam, e o outro lado você não vai investigar? Ué, que outro lado? O lado desses comunistas que mataram. Eu falei, olha, teve 3, 4 mortes, e mesmo assim, não foram mortes em tortura, né? Foram mortes em confronto.
Os que eram contra a ditadura não prenderam, não torturaram ninguém. E agora, para as pessoas entenderem a diferença entre um crime comum, que é você matar alguém num confronto, ou porque você vai sequestrar alguém, mas é um crime comum que é cometido por pessoas comuns, e um crime cometido por agentes de Estado, que é um crime de lesa humanidade, que eles são obrigados a proteger quem está sob sua custódia. É muito difícil. As pessoas de direita não queriam entender. Quando eu começava a explicar, você também é comunista. Eu digo em situações assim, na rua. Né? Não digo os amigos, evidentemente. Na rua, para alguém, eu vi a série na televisão, está na Comissão da Verdade, eu já ficava toda contente. E o outro lado, vocês não vão investigar? Bom, a vontade que dava era xingar a pessoa, mas eu achava que ela era desinformada e tentava explicar, e você via que a pessoa não queria ouvir a explicação. Não é? Então, não era desinformação. Então, o que eu quero dizer é que, bom, com tanta demora para a Comissão da Verdade, com esse efeito de retorno do trauma, porque é claro que os familiares, é claro que as pessoas engajadas na política queriam saber daquilo tudo, mas acho que mesmo a população brasileira meio neutra, que não era necessariamente de direita, que não era meio a favor da ditadura, se você não elabora bem as notícias que você começa a receber na sua casa, coisas que você nem sabia no tempo da ditadura, e começa a saber, tem uma parte dessas pessoas que fala, não queria saber disso, não é? E começa a dizer, a culpa é de quem está, quer dizer, eu não gosto de quem está me revelando isso. As coisas vão virando de vários jeitos, por isso que não tem uma explicação só. E, de repente, um militar que defendeu o Ustra, que foi um gigantesco torturador, está numa certa posição, vamos dizer, para a gente não ficar com... Ele está numa certa posição, da qual também ele não decola muito, nas pesquisas. Não é? Hoje, eu vi no Vox Populi uma coisa importante. Ele está bem na frente do Haddad, por exemplo, mas o Haddad cresce 1 ponto por dia. E ele está... Então, digamos que dá para não ser Bolsonaro. Não é facinho, não está jogo ganho, mas tem muitas chances de não ser Bolsonaro. Né? Eu lamento esse atentado, além de que ele foi um crime, etc. Isso não se faz polícia com violência, enfim. Não preciso ficar falando isso aqui. Mas eu lamento porque, o Brasil adora uma vítima. Né? O povo brasileiro é tão vítima que, quando aparece uma vítima, mesmo que seja uma vítima que, se for eleita, vai vitimá-los, eles cultuam a vítima. Acho que isso é um problema seríssimo. Obrigada a você. Alô? Bom, vou tentar ser breve. Bom, parabéns a você, Maria Rita Eide. Toda a história de vida é interessantíssima, qualquer uma sua é muito mais. Mas você, em parte, respondeu o que eu ia perguntar, mas você mencionou, tanto no filme como agora, o problema de que essa Comissão da Verdade veio tardiamente, né, de que não houve punição aos torturadores. Eu tenho a impressão que a esquerda, o PT, tem uma dificuldade muito grande de autocrítica. Né? E você fez uma crítica, mas eu não entendi em termos de uma autocrítica. Eu penso que, a gente já falou sobre isso no SEDES, que no governo do Fernando Henrique, no Lula, houve uma leniência muito grande em relação a esse problema da história da ditadura militar, coisa que não houve nem na Argentina, nem no Uruguai. Né? Então, eu queria saber de você o que você pensa da forma como esse assunto foi tratado nos governos Lula e Dilma, e Fernando Henrique também, porque não houve nenhuma mudança na mentalidade militar, não se interveio sobre a formação do militar. Em pleno governo da Dilma Rousseff, os militares continuavam sendo formados nas suas escolas, mediante a doutrina da segurança nacional. Não houve, e eu penso que essa leniência dos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, em relação aos militares, deixou o caminho aberto para o que está acontecendo agora de uma forma descarada, que é os militares voltarem aos cargos da política, como estão voltando no governo Temer. Né? Eu penso que mereceria uma autocrítica a respeito desse assunto. Queria saber o que você pensa sobre isso. Olha, não sei se eu sei explicar assim vamos lembrar uma coisa. A Dilma conseguiu proibir o clube militar de comemorar o dia 31 de março. Agora, eu acho que a gente tem... Eu não sei o que eu penso da leniência, porque eu não chamaria de leniência. Eu penso o seguinte, os militares nunca deixaram de ser muito poderosos no Brasil.
E quem quer governar esse país ainda, eu acho que isso tem a ver muito mais com a nossa anistia, tem muito mais a ver com esse arranjo meio, né, esses gols de mão que o brasileiro faz de vez em quando, não é, do que com a leniência dessas pessoas. Porque, bom, o Lula, eu tenho certeza que ele só conseguiu 2 governos, eu tenho certeza que ele só conseguiu mexer onde ele mexeu, porque ele jogava com o outro lado também. Como sindicalista, inclusive, que sabia negociar. Quer dizer, o Brasil não teve um governo de esquerda, ele teve governos que lutaram no combate à desigualdade. É diferente, né? E a Dilma, que fez a Comissão da Verdade, pelo menos, para poder, pelo menos, investigar isso tudo, caiu. Né? E não sei se não tem nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Claro, ela fez a comissão no primeiro mandato, já tinha sido eleita, mas no segundo foi reeleita com uma margem pequena e foi impeachada pelo quê, gente? Né? Pelo um clima de animosidade que se estabeleceu no país. Então, eu não faria uma crítica severa nem ao governo Lula, nem ao governo Dilma. O Lula sempre dizia, eu não sou de esquerda são vocês que vão me ajudar. Ele dizia isso. Ele era um sindicalista, mas ele se aliou à esquerda. Né? Ele nos ouvia. No primeiro mandato do Lula, na primeira campanha do Lula, quando ele fez o acordo com o FMI, uma parte grande da esquerda, e isso eu digo sem nenhuma falsa modéstia, nesse grupo eu era a mosca do cocô do cavalo do amigo do bandido, que era Antônio Cândido, Roberto Schwartz, Paulo Arantes, Marilena Chauí, os intelectuais peso pesado da esquerda. E eu, porque sou de esquerda, sou amiga do André Singer, não sei o que lá, fui para esse grupo também. A gente conversou com o Lula várias vezes. A gente conversou com todos os candidatos a ministros do Lula, para tentar influir numa plataforma mais à esquerda, antes dele ser eleito ainda. E depois da eleição continuou. Né? Celso Amorim, Zé Dirceu, enfim, todos os ministros do Lula. Né? E, de certa forma, a gente vai fazer o que dá, mas a gente tem o Congresso, a gente tem... Enfim, não é que você tem um governo de esquerda, você vira o Fidel Castro. Não vira, porque tem o Congresso, é uma democracia. Né? Então, eu só posso dizer que o Brasil é profundamente conservador. E esses 2 ciclos ligeiramente progressistas, que fizeram muito, comparando com o que o Brasil era, não tinham poder para uma coisa dessas. Para começar a... Primeiro que a lei da anistia não podia ser revertida, né? Porque daí é perigoso se reverte, tem que ver os dois. Aí sim, tem que ver os 2 lados. Né? Não sei o que mais que fizeram. Sim, que são minoria. Claro, claro. Sim, mas não foi o governo, né? Não foi uma política de governo. Enfim, teoricamente, eu concordo que deveria ter sido, mas não sei explicar por que não foi. O que eu vejo só é que esses 2 governos tiveram que compor muito com a direitona e com uma espécie de poder militar. Quer dizer, por que o Lula, que é mais progressista que a Dilma, não acabou com a comemoração do 31 de março? Precisou de uma presidente que foi torturada, que foi presa política. O Lula, para ele, estava longe. A prioridade do Lula era a miséria. A Dilma já tinha mais interesse também em fazer algum tipo de reparação em relação à ditadura. Né? Mas nenhum dos 2 é um governo de esquerda, como a gente gostaria, né? Com mais promoção de igualdade, enfim... Nenhum dos 2 foi. Foi o melhor que o Brasil conseguiu nesse nosso conservadorismo profundo. E talvez o Lula tivesse conseguido mais, a Dilma acho que não. A Dilma era muito inábil na negociação. Muito importante, talvez até mais rigorosa, mais séria que o Lula, mas viu o que aconteceu com ela. Boa tarde, Maria Rita. Minha pergunta é a seguinte, há uma transformação hoje no judiciário. E ontem eu estava escutando a entrevista do Haddad com o Jornal Nacional, e um dos argumentos importantes é que não há conspiração, por parte do campo conservador, é claro, que não há conspiração do judiciário, porque o judiciário foi indicado pelo PT, boa parte do judiciário. Então, a pergunta, a mudança que aconteceu na cabeça de alguns ministros, tem algo da psicanálise que explica ou é só uma questão de pressão e contrapressão?
A gente, como, enfim, o microfone deu um problema, a gente pensou em fazer um bloco, porque aí facilita essa transição. Então, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta... Lembrando que quem está lá fora, se quiser fazer pergunta, é só vir até aqui a porta. Cadê ele? Então, felizmente, a psicanálise ou os psicanalistas não devem se atrever a ficar dando respostas psicanalíticas para entender os fenômenos sociais. Pessoas que não estão no nosso consultório. As que estão no nosso consultório, a gente tenta entender, mas não vai contar para todo mundo. E as que a gente poderia falar para todo mundo, a gente vai falar bobagem porque não estão no nosso consultório, né? Eu não acho que esse problema é psicanalítico, você me desculpe, acho que esse problema é de posição política, é de indiferença em relação às desigualdades, é de má-fé. E por que algumas pessoas se atrelam à extrema-direita? Elas são mais neuróticas do que as da esquerda? A gente estaria pressupondo que as posições de esquerda são as posições da saúde. Está cheio de louco na esquerda também, mas são loucos que eu gosto mais, evidentemente. Talvez a única coisa que você possa considerar como uma patologia na direita, falando assim, chutando, grosso modo, porque mesmo assim é um chute, é a indiferença em relação ao sofrimento alheio. Isso, para mim, é doença. Isso, para mim, é patologia. A indiferença em relação ao sofrimento alheio não é assim, tem gente que é boazinha, tem gente que é má. É um problema psíquico qualquer, não é? É alguma coisa que o sujeito recalca na sensibilidade dele porque ele é do narcisismo, enfim, mas não, são explicações muito genéricas. Não dá para botar isso num divã como uma categoria, entendi por que as pessoas mais à direita não se importam. Acho que a psicanálise não é um instrumento para isso. Obrigada. Mas a pergunta é boa. Oi, Maria Rita. Eu acho que a gente está falando aqui de um campo da política, Bianca. Mas acho que tem um outro campo que vem sendo afetado, né, ultimamente, sobretudo com essa escalada do autoritarismo, do conservadorismo no Brasil, que é o campo dos afetos, né, das nossas relações familiares, com os amigos, né, e, sobretudo, quando a gente percebe que, às vezes, pessoas que a gente gosta muito, quer muito bem, têm um posicionamento muito diferente e até indiferente àquilo que para a gente é tão essencial. Então, você até comentou um pouco como foi fazer algumas reflexões sobre a participação da sua família, até indiretamente, em relação à ditadura. E queria saber, no fim, acho que não é uma resposta fácil, mas talvez alguma dica, alguma saída de como preservar os afetos num momento tão delicado como que a gente está vivendo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Você pode só vir um pouquinho mais para cá, por causa da microfone. Sara, a minha pergunta é sobre vitimação, bom, que você falou, né, que no Brasil se adora uma vítima, e eu queria saber se você tem alguma coisa a dizer sobre a questão da vitimação e o movimento feminista atual no Brasil, esse movimento feminista mais hegemônico que a gente tem, se você tem alguma coisa a dizer sobre não sei se eu fui clara, se você vê processos de vitimização né, por parte do feminismo, é isso. Maria Rita, eu sou o Christian. Eu gostei muito da passagem do seu depoimento em que você fala da origem da sua atuação como jornalista e como operadora da notícia, que também conhece bem os meandros aí da construção de uma notícia, de uma reportagem. Queria saber qual que é a sua opinião sobre a disseminação de notícias falsas, por que tantas pessoas, aparentemente muito esclarecidas, são capazes de disseminar informações que, na base, estão completamente equivocadas e muito latentemente equivocadas. Nossa. Bom, Bianca, quando a gente fala em afeto, em geral, a gente pensa em amizade, amor, carinho, fofuras. O ódio também é um afeto. A raiva é um afeto. A vontade de matar uma pessoa que tem posições horrorosas, que a gente detesta, é um afeto, né? Felizmente, a gente não mata.
Não nos tornamos criminosos, mas isso está no campo dos afetos, né? Agora, talvez você esteja perguntando o que a gente faz para não brigar com os amigos, né? Não sei. A resposta é não sei. Porque eu tenho uma sorte danada, quase todos os meus amigos são mais ou menos de esquerda, entendeu? E talvez o meu melhor amigo, que foi meu namorado nos anos 70, e hoje é meio PSDB, assim, meio conservadorzão, mas ele não apoia nada disso. Então, eu tenho a impressão que se eu tivesse um amigo Bolsonaro, eu não sei se a amizade ia ficar muito caliente durante essa fase. Eu acho que eu ia me afastar dele. Eu não sei se dá para preservar os afetos, porque ser bolsonarista não é só assim, eu respeito essa opinião dele. É um pacote de atitudes mentais, emocionais, diante do outro, diante do mais pobre, diante da... Eu não sei, não é se é possível. Talvez amizades acabem, casamentos acabem, situações assim, não é? E talvez a gente até fique mais unido com pessoas que se pareçam mais com a gente, não é? E aí fala, bom, mas isso é discriminação. Não, isso é escolha. Discriminação é quando eu resolvo que no espaço público essas pessoas não podem entrar e que elas podem. Que tais direitos essas pessoas não têm e eu tenho. Aí é discriminação. Agora, eu posso dizer que com esse cara eu não falo mais. Não acho que a saída para esse momento é ser bonzinho. Eu acho que a saída, entre várias coisas, é não ser violento, né? Não achar que eu tenho direito de bater em quem eu não gosto. E é muito fácil você criar bullying virtuais, e é muito fácil você criar linchamentos na rua, né? Então, não tem que ser uma atitude violenta. Mas eu não acho que dá para conservar todos os amigos nessa hora. Também não sei se é um problema, né? Eu tenho muita sorte que toda a minha família é de esquerda. O único tio que era milico e apoiava os militares, não sei o que lá, morreu. Meu pai também apoiava. Morreu faz tempo, não era por causa disso. Meu pai também apoiou os militares porque ele foi, digamos, privilegiado pelo milagre brasileiro. Mas depois ele foi repensando. Enfim, felizmente eu tenho essa sorte que eu não tive que brigar com o irmão, com o primo, com pessoas queridíssimas, né? Mas se tiver, a gente briga. Briga no sentido de, não dá mais, né? Não acho que a gente tem que preservar tudo, né? Vitimização. Quando eu disse que o Brasil adora uma vítima, não é no sentido de... É muito paradoxal isso, não é? Se uma pessoa conhecida publicamente, sei lá, um cantor, um artista, alguém sofre alguma coisa, está doente, ou teve sua casa roubada, nossa, ele vai ter um movimento de solidariedade, uma simpatia, ele pode se eleger papa, se ele quiser. Mas a vítima, que é uma vítima de situações degradantes, que nos incomodam a todos, o Brasil não adora, não. Ele tenta achar a culpa é dele. Por que não trabalha? Está aí pedindo dinheiro, cachaceiro, não é? Não é que, nesse ponto, acho que o Brasil não é solidário com as vítimas. Por isso, também não foi solidário com as vítimas da ditadura. Primeiro que, durante a ditadura, a gente não tinha nenhuma informação. Então, eu me lembro, na infância, de ver pregado em lugares públicos, procuram-se terroristas. E eu pensava, nossa, terroristas. Felizmente, eu não conhecia ninguém, não dedurei ninguém, mas vai que eu conhecesse algum daqueles daquela lista, né? Procura-se terroristas. Era assim que a ditadura... Depois eu vim entender o que era aquilo, né? Mas, provavelmente, uma parte grande, ainda mais no milagre brasileiro, que o governo militar teve apoio, muita gente deve ter denunciado pessoas que supostamente eram terroristas, né? E, então, pessoas que hoje vêm dizer que aqueles terroristas mereciam ser torturados, terroristas, estou pondo sempre aspas, tá? E morrer, não dá para dizer, mas eu vou tentar dialogar com essa pessoa, porque eu não vou ter fígado para dialogar com essa pessoa. Alguns conseguem, eu acho bem legal quem consiga, mas não é minha tarefa. E daí a questão do movimento feminista atual. Eu fico assim, o movimento feminista atual. Acho que são duas coisas diferentes também, não é? Mulheres que apanham dos maridos são vítimas, ou que apanham de homem na rua são vítimas. Bom, algumas, se fossem no meu consultório, eu diria que você está fazendo, idiota, que não foi embora ainda desse casamento, né? Enfim, mas não deixa que não impede que a pessoa seja vítima, né? Mulheres que sofrem estupro são vítimas, inclusive porque ela não tem força para impedir, né? Não é que ela deu moleza e que ela podia reagir e não reagiu. Então, há uma vítima, há vítimas entre as mulheres, talvez em número maior do que entre os homens. Pelo menos, se você vê por classe social. Porque, se você for pegar os homens pobres, eles são vítimas da polícia
muito mais, né, do que as mulheres. E aí, em números, nem se compara, né? Agora, talvez a diferença da vitimização, não sei se é disso que você quer falar, é se o sujeito se vê ativo diante daquilo que ele sofreu ou se vê passivo, né? E ativo não quer dizer que na hora que um cara te agarra e te estupra, você poderia fazer alguma coisa. Mas depois você pode reagir ativamente, né? Entrar no movimento de denunciar estuprador, né? Ou você pode ficar só, e daí também sabe-se lá o trauma que você sofreu, mas você pode ficar vítima durante muito tempo, né? Isso daí depende também de uma psicanálise, não quer dizer que essa pessoa fica vítima porque ela quer e porque ela gosta. Então, acho que essas posições, é muito difícil fazer um julgamento abrangente. Você tem que ver caso a caso. Quem podia sair de uma situação de vítima e não saiu, e quem foi vítima e não tinha o que fazer, não é? Então, acho que é melhor não generalizar. Mas nesse sentido, né? Opinião... Bom, origem do jornalismo, acho que a gente teria que vir um jornalista aqui e dar uma... No Christian, né? E dar uma palestra. Acho que eu não saberia falar sobre a origem do jornalismo. Mas a disseminação de notícias falsas, acho que... Vamos diferenciar duas coisas. Quando havia censura, né, os jornais não necessariamente disseminavam notícias falsas, mas falseavam a realidade porque deixavam de dar muitas notícias. Mas havia censura, né? Quando eu estava no Jornal Movimento, 1975, 6, a gente fazia um rodízio, porque era um jornal que não tinha muita hierarquia, e uma vez a cada mês e meio era meu dia de chegar no sábado de manhã, pegar o jornal, levar na Polícia Federal da Rua Piauí, ficar lá no terraço esperando a censora ler o jornal inteiro para dizer se podia ir para banco ou não. E era louco, porque era uma injustiça gigantesca, porque o jornal já tinha sido impresso, né? Não tinha internet, eles não podiam ler a primeira versão online. A gente levava o jornal, se dissesse que não podia ir para banco, aquela edição se perdia, né? Só que, evidentemente, a gente começava já a se autocensurar para não ter esse perigo, porque o jornal não era rico, não podia deixar de vender uma... Então, a gente já sabia coisas que não podia fazer, não é? Hoje não, a censura, felizmente, acho que não é para ver mesmo, não é? No entanto, acho que de vez em quando alguns veículos de imprensa podiam ser processados por quebra de decoro, não é? Você não pode pôr uma capa. Bom, felizmente eu nem olho as capas da Veja, mas deve ter alguma, e deve ter mais do que uma, que publicou notícias que, se eu fosse advogado, eu processava por quebra de decoro, né? Tem coisas que você não põe numa capa de revista. Incitações à violência, incitações ao preconceito, enfim, tem coisas que você não põe. Não é uma questão de haver censura. Tem que publicar o que quiser. E depois alguém tem que processar aquilo, quando não é algo indecoroso, algo que quebra a ordem social, que ameaça a ordem social. A disseminação de notícias falsas, eu não sei como é que vai ser, algum dia, o controle da internet. É muito ruim que haja e é muito ruim que não haja. É um problema, eu não sei resolver esse problema, né? Porque, se houver controle, a gente já sabe que... Como é que vai ser esse controle? Vai ser democrático? Talvez até no começo seja, depois começa a se concentrar, né? E daí já também vai saber o que vai ser permitido, o que não deveria ser, e o que não é permitido, o que é permitido, o que deveria não ser. Então, não sei se é possível ter algum controle. E a internet tem esse problema, não é? O Plínio Marcos, que eu conheci um pouco, alguns nem sabem quem é, talvez, mas era um grande autor teatral e que, enfim, tinha não era bem de esquerda no sentido, ele não fazia peças políticas em relação ao regime, mas ele fazia muitas peças em relação à miséria, né? Era, enfim, um grande autor. E ele, quando a gente conversava com ele, às vezes ele dizia assim, isso no tempo da ditadura, né? Se é boato, espalha rápido antes que desmintam. Porque, claro, se tiver um boato para dizer que o ditador tal sei lá, pedófilo, espalha rápido, né? Então, havia também essa brincadeira de que, se você puder fazer uma luta de opinião, uma luta ideológica, dando umas mentirinhas, faça. Evidentemente, isso não é um procedimento ético, é um procedimento de guerrilha, né, de opinião, né? E é claro que o Plínio Marcos falava isso brincando, porque ele não era jornalista, ele era, nas peças dele, ele podia fazer o ambiente fictício que ele pudesse, mas ele era muito realista. Ele falava muito das violências entre as pessoas mais pobres, com as pessoas mais pobres, etc. Mas a disseminação de notícias falsas, a gente não pode impedir, e assim como se eu pudesse disseminar uma notícia
dizendo alguma coisa falsa, mas que ia acabar com a candidatura do Bolsonaro, será que eu faria? Eu só não faria por medo de punição, só por isso. Porque se eu achasse que eu podia não ser punido, eu faria. A gente está num momento difícil, né? Agora, eu não acho certo. Eu não acho certo, porque você abre uma porteira e, quando você abre, passa tudo. Não é? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito a possibilidade de nos dar este encontro. E estou muito feliz de escutar a Maria Rita nas posições políticas dela, porque em algum momento que eu escutei, inclusive, em vocês, pensei que íamos a nos distanciar mais em uma crítica acirrada a Lula, que eu acho que, às vezes, as esquerdas somos excessivamente demandantes de uma coerência que nos leva às mesmas separações entre a gente e também permite que a direita entre e provoque todos os estragos que provoca. Então, eu acho que num momento como este, com uma figura como Bolsonaro, as esquerdas têm que acabar com os pequenos narcisismos, as pequenas diferenças, e temos que tentar fazer um pensamento que nos permita nos unir em algum ponto que mostre nossa potência, porque senão sempre acabamos ficando como os impotentes. Então, eu acho que esta tua fala é uma convocatória a que todos repensemos nossa posição política em um momento tão difícil. Por outro lado, queria dizer que, independentemente da posição política, estou com gripe e com dificuldades de falar, a psicanálise em si tem uma potência política e criadora, independentemente da posição política do analista. Por alguma razão, na Alemanha, na Argentina, em muitos outros lugares, os psicanalistas fomos expulsos, exiliados, e sempre fomos elementos de perigo, porque na potência criadora tem a questão de se pensar, se repensar, se pôr em contato, independentemente de que maneira, com o potencial criativo que cada um tem e com a possibilidade de desalienação. Então, em si, a psicanálise, acho que é uma ferramenta que tem um poder político, independente da posição política que cada um de nós possamos ter. Vou parar porque estou com pouco ar. Só alguém quer mais? Olá, boa tarde. Eu sou Érica. Eu queria perguntar para você como você vê a questão do papel da mídia no Brasil hoje, pensando na regulamentação dos meios de comunicação, né? Como você imagina que será esse enfrentamento, porque a televisão chega no Brasil todo, né, em todo o território nacional, e também é um pouco responsável por essa despolitização diária, né? E acho também que esse enfrentamento com relação à democratização dos meios de comunicação vai ser necessário, seja alguém de esquerda que se eleja, ou de direita, embora que, se for de direita, vai ser muito mais custoso, eu imagino, mas que a gente vai ter que se preparar. E como você vê essa questão? Boa tarde a todos. Meu nome é Sinuê. Maria Rita, você podia contar um pouco mais de onde surgiu a ideia de produzir a série? De onde vem essa ideia? Deixa ela responder, depois eu respondo. Como eu disse brevemente na apresentação, a primeira vez que eu tive a ideia de fazer um vídeo foi quando eu fazia parte de um grupo de psicoterapeutas, psicanalistas haitianos, em 1986, e esse grupo, 85, 86, organizou, fez uma proposição em Havana de que se fizesse um evento de psicanálise lá, o que era um acontecimento histórico extraordinário, porque a psicanálise, através de algumas figuras, teve uma participação no começo da Revolução Socialista e depois foi expurgada do regime, considerada uma ciência individualista, burguesa. Lamentavelmente, eu acho que isso foi uma grande perda para o processo revolucionário. Eu acho que, verdadeiramente, a psicanálise teria podido contribuir. Eu acredito nisso mesmo. Eu acho que a potência criadora
desalienante e emancipatória de uma boa psicanálise, porque também tem psicanálise e psicanálise. Eu acho que a diferença está menos na posição política do analista do que na sua qualidade de operação clínica mesmo. Eu acho que um bom analista, como clínico, se ele cumprir aquilo que é a intenção da psicanálise, que é desalienar e emancipar o sujeito de uma posição infantil, de subserviência ou de tirania, ela consegue realmente fazer alguma coisa de tornar o sujeito mais apto a um trabalho revolucionário, digamos, ou de transformação, ou de questionamento, enfim. Então, acho que foi uma perda para a Revolução e para a construção da realidade soviética a exclusão da psicanálise. Eu estive em Havana em 1985, participando de um evento lá que se chamava Psicologia Marxista e Psicologia da Saúde. E eles tinham um debate sobre uma questão social gravíssima que acontecia em Cuba, que era que eles davam todas as condições dentro do processo revolucionário para que as meninas pudessem ter uma vida sexual livre, tomar anticoncepcional, fazer aborto sem que a família, em condições seguras e bem sustentadas, sem que a família soubesse, tivesse que ter participação nisso. E, no entanto, as meninas engravidavam, tinha educação sexual nas escolas, as meninas engravidavam, escondiam que estavam grávidas, e quando revelavam a gravidez, era tarde demais para abortar. E isso era um furo, isso produzia um furo no que era o projeto revolucionário para as mulheres em Cuba. E eu estava lá participando desse evento. Eu fui porque eu queria muito conhecer Cuba, era apaixonada pela ilha e pela aquele socialismo tropical, mas ainda não havia relações diplomáticas entre Brasil e Cuba. E eu era já uma jovem psicanalista, haitiana em formação, em prática, muito incipiente, mas eu fiquei fascinada com aquilo. Eu achava que aquilo era uma prova evidente de uma presença de um inconsciente ali que não era afetado por aquelas práticas racionais. Eu brincava lá nas reuniões que eu participava que todas elas queriam ter um filho com o Fidel Castro, ou com o Che Guevara, que era isso que acontecia. E aí eu estava perto do grupo que participou desse primeiro encontro de psicanálise e psicologia marxista. Eu estava junto com eles, achava que aquilo era extraordinariamente interessante, importante. E aí eu peguei uma câmera, eu já tinha feito um cursinho de câmera com o Júlio Lerner, que era um repórter, e um dia ele estava fazendo, começaram a aparecer as primeiras câmeras baratas e de VHS, e o Júlio Lerner, ele era meu cunhado à época, ele disse, vem fazer o curso. Eu falei, mas, Júlio, eu sou totalmente tecnofóbica, assim, eu sou a pessoa do pensamento abstrato, das palavras. Ele falou, de uma câmera é uma máquina de escrever, você vai ver. E aí eu fui, ele usou o argumento certo. Aí eu fui, aprendi a fazer a câmera, e aí, quando ia acontecer esse evento, eu resolvi comprar uma câmera, e o Cláudio, meu marido à época, me presenteou com uma boa câmera, VHS, e eu levei a câmera. Pedi autorização para entrar em Cuba com a câmera, não tive autorização, e mesmo assim eu levei a câmera, me arrisquei e dei lá com... E eu tinha um pequeno equipamento, assim, autossuficiente, a câmera, uma cruzeta, o microfone, lapela, e eu me arrisquei e consegui entrar. O cara na aduana era um cara, sei lá, legal, por acaso, me deixou entrar. E assim foi que eu fiz o primeiro documentário, o Psicuba, que discute as relações entre psicanálise e marxismo, justamente. Eu acabei de ver com a Ana, minha assistente, que a gente tem um projeto de longa-metragem, a gente está recolhendo materiais e os psicanalistas que falam. Então, o Psis que falam, que surgiu mais recentemente, é uma retomada. A gente fez alguns trabalhos com o Núcleo de Psicanálise, Cinema e Vídeo, que eu mencionei, que a gente formou depois da gravação do Psicuba, das imagens lá em Havana. É um belo filme, essa ideia, eu fiquei tão comovida de ver. E é muito atual também, é um vídeo VHS, mas dá para ver, a gente vai pôr na página dos psicanalistas que falam, proximamente. Acho que vale mesmo a pena. O Atirador de Facas é um filme 35mm. É uma outra ideia, é um curta-metragem, é a ideia de trabalhar... É uma ideia, a ideia é a mesma, que é levar, contaminar, fazer circular no campo social as ideias da psicanálise. É isso, é uma ideia de socialização da psicanálise. Como saber que
que é um saber que fica muito elitizado, não por razões intrínsecas da própria psicanálise, mas por questões sociais e políticas e da má divisão, né, dos recursos de toda a ordem nas sociedades capitalistas, e não só, né? Então, depois de passar um tempo com muita mais dificuldade de produzir, A Mulher do Atirador de Facas é um curta-metragem, que tem um tema que a gente entende que é psicanalítico, mas tratado ficcionalmente. Tem uns outros vídeos documentais, e agora estamos retomando com essa ideia mesmo. Surgiu a ideia de vamos captar, vamos criar um banco de imagens, eu conversando com uma amiga, a interlocutora Maria Lúcia Lima, e aí pensamos em fazer isso, e por um critério de transferência mesmo. Quem são os psicanalistas que a gente admira, que a gente gosta, com quem a gente tem aliança. Vamos usar um critério legítimo psicanaliticamente falando, que é a transferência. E assim escolhemos o Antônio Lancetti, que é o nosso primeiro psicanalista que fala, o Chaim Katz, agora a Rita. E a Rita, ela pediu para falar. Foi uma coisa extraordinária. Foi incrível, porque a gente tinha, a Lu e eu, a minha parceira, tínhamos pensado que precisávamos agora escutar uma mulher, e que essa mulher seria a Rita, claro. 2 dias depois, a Rita mandou um e-mail para a Taturana Mob, para dizer, bom, olha, tem aí os psicanalistas falando, eu sou muito falante, eu quero falar. Então, foi um acontecimento já, dentro do processo da série, muito interessante. E que deu sorte, né? Podia não ser alguém que a gente quisesse escutar, naquele momento, pelo menos. Mas eu acho que eu recalquei a minha cara de pau, porque eu não lembrava. Mas foi incrível, porque a gente realmente tinha decidido, foi uma coincidência. Não uma coincidência, foi uma convergência, né? Fazia sentido ela fazer isso. E faz mesmo, né? Está fazendo. Respondi? Eu queria fazer um comentário sobre Cuba, que, já que veio a pergunta, você falou, que são 2 situações. É engraçado, eu não entendo. Passei 5 dias lá em 2005, que a feira. Eu fui 30 anos depois de você, que a Feira do Livro de Cuba escolheu o Brasil como país homenageado. E aí, o Emir Sader, que estava organizando, ele teve que rapar o tacho dos escritores de esquerda, porque não tem tanto assim no Brasil. Até eu fui parar em Cuba, que não sou escritora de ficção nem nada, fui lá. E tem 2 situações que me fazem entender como, apesar de todos os defeitos, enfim, o socialismo é o que dá para ser, etc., mas como o pressuposto de igualdade foi subjetivado. Uma é uma situação que o próprio Emir me contou lá, que ele estava, quando ele se exilou lá, ele estava fazendo a tese, e do lado tinha uma obra, e os operários estavam ouvindo rádio no último. E ele chegou na janela, muito, companheiros, com licença, que eu estou trabalhando, podiam diminuir a música, eu estou trabalhando. Eles disseram, nosotros também. Nós também. Não é? Quer dizer, qual é a diferença entre o seu trabalho e o meu? E aí a outra que aconteceu comigo, eu fui em fevereiro para lá, essa Feira do Livro, e eu esqueci que lá é hemisfério norte, então eu fui só com roupa de verão, né, Caribe, etc. Passei um frio danado, fui comprar uma jeans numa loja, porque tinha assim, uma jeans do meu tamanho, uma jeans do tamanho de uma pessoa maior, uma jeans, bem assim. E estava um ar-condicionado gelado, e eu tinha que trocar de roupa. Eu pedi para o cara, será que você pode desligar o ar-condicionado? E ele disse, não puedo, senhora, porque tenho um calor. Ou seja, não é assim, você é a consumidora burguesa e eu sou o vendedor, eu faço o que a senhora mandar. Não posso. Né? E a terceira, mais linda ainda, porque daí não é uma questão da sociabilidade. No último dia, eu tive que comprar dólar, porque acabou o dinheiro, não sei o quê. Cheguei no banco, tinha uma fila enorme, e eu vi que a fila era uma bagunça. Porque o cara chegava aqui atrás, ele via um amigo lá na frente, ele ia para lá conversar com o amigo. Eu falei, nunca vai chegar a minha vez. Até que eu percebi que cada um que saía da fila falava assim, último. Então, ele não estava querendo tirar vantagem, que seria uma coisa mais parecida com a nossa mentalidade. Assim, eu vou falar com o meu fulano lá, porque também é uma cidade pequena, tem uma coisa provinciana, todo mundo se conhece, mas eu sou o último, tá?
Quer dizer, eu sei qual é o meu lugar na fila. É uma solidariedade espontânea. Não tem ninguém ali. Então, por mais defeitos que tenha, um pressuposto socialista, mesmo que não haja nenhum exemplo de um socialismo totalmente realizado, cria pessoas melhores do que um pressuposto capitalista, individualista, competitivo. Acho isso uma coisa... Claro que são pequenos exemplos, eu não sou uma estudiosa de Cuba, mas, assim, bate na gente, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? E depois disso a gente faz uma finalização. Não é uma pergunta, é uma breve colocação. O companheiro que estava aqui do nosso lado, o que ele tentou dizer, e eu mesmo demorei para entender, é que ele foi agredido hoje, né? Ele estava mancando e com a camiseta rasgada porque ele estava com estampava o ex-presidente Lula. Então, a fala dele era duplamente necessária, porque evidenciava o fascismo que a gente está falando aqui nessa sala bonita, mas também porque a escuta, acho que era a melhor coisa que a gente faria no momento. Última chance. Boa tarde. A minha pergunta, na verdade, André. Não sei se eu poderia assim, exemplificar muito bem, mas uma coisa que a gente sempre entendeu, desde a história do começo das civilizações, é que toda sociedade se constitui a partir de um modelo de um. Então, sempre tem um líder, sempre existe alguém que vai responder por nós. E quando a gente pensa assim, a gente mais ou menos que atribui a construção do herói. Então, a gente constrói histórias em cima daquela pessoa, a gente constrói todo um modo de ser em cima daquela pessoa e por assim vai. Então, nós sempre temos reis, sempre temos imperadores, pessoas que toda a sociedade foi fomentando para que ela se tornasse aquela pessoa que ela é. E quando a gente, só resumindo um pouco, mas quando a gente chega mais para essa área moderna, e eu pego assim, um pouquinho do Dostoiévski, que quando ele fala do sonho do homem ridículo, que ele pensa numa sociedade em que o ideal, que quando o cara se mata, ele vai entrar num espaço onde não existe, em que todo mundo se dá muito bem, todos estão muito harmoniosos, é possível pensar isso para a nossa sociedade? Porque quando eu olho para nós, a impressão que tem é que nós sempre estamos numa guerrilha. Então, sempre tem os que vão defender, os que vão construir a ideia do perfeito, da verdade de um, e sempre tem aquele também que vai construir a ideia e o perfeito da sociedade do outro. E, geralmente, isso é associado a um nome. Então, é meio que um papel da própria religião fazer isso. E agora eu quero trazer para a psicanálise, para a senhora, se puder responder a minha pergunta. É possível a psicanálise ser neutra? Ou a psicanálise ela tem uma tendência partidária, ela tem uma construção de um ideal de perfeição de verdade? Bom, vamos chamar alguém para fazer uma outra conferência, porque era muito complexo, teria que falar mais. Não seria eu, porque é tudo coisa muito difícil, teria que ser um sociólogo, talvez. Enfim, tem alguns pressupostos que também você generaliza muito. Toda a sociedade se alimenta de um modelo de um líder e herói. Não sei se todo o líder político é visto como um herói. É visto como alguém que você acha o mais competente, que tem, vamos supor, no melhor das hipóteses. É claro que tem gente que se põe nesse lugar, inclusive, para regimentar o lado mais infantil de nós todos. Né? Que o infantil está em nós, isso nós psicanalistas sabemos. O infantil está em nós. Né? E, dependendo do que a sociedade em torno de nós, a cultura mobiliza, o infantil pode crescer, digamos, amadurecer, ou nós podemos ficar cada vez mais infantis. E, quando a gente pensa em infantil, a gente pensa, ai, que bonitinho, não é, não. Quando o infantil vem à tona nos adultos, a gente faz barbaridades. A gente faz aquilo que as crianças só não fazem, porque elas são pequenas e a gente não deixa. Né? Então, é melhor a gente não achar bonito ser infantil politicamente, pelo menos. Né? Agora,
eu acho que você tira disso, é muita coisa, não dá para comentar tudo, eu nem saberia, mas você tira uma conclusão que eu acho que ela não é necessária dessa construção que você faz, a conclusão não tem necessariamente que ser essa. Acho que quando escolhemos um líder, que tem que ser escolhido na nossa forma de democracia, alguém vai presidir, algumas pessoas no Congresso vão aprovar leis, a gente precisa dessa estrutura, senão seria uma luta de todos contra todos. Não acho que a gente escolhe pessoas perfeitas, achando que elas são o nosso sonho, sabe? A gente escolhe pessoas por um projeto que a gente se afina mais. Algumas pessoas se afinam mais com um projeto que diz, eu quero o meu e dane-se o resto. A burguesia, em geral, se afina com isso. Quem que vai proteger os meus interesses? Né? E botar a polícia para me proteger dos que vão piorar a vida e vão, talvez, me assaltar. É um dos possíveis projetos de uma burguesia com muito pouco espírito de civilidade. É diferente um pouco, eu não sou nem um pouco americanista, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, todas as universidades foram patrocinadas por algum milionário. Né? E aí tem os prédios, tem o nome dos seus financiadores de física, o Instituto de Filosofia, foi gente que botou dinheiro ali. E olha que é o país capitalista mais capitalista do mundo. Mas, pelo menos, tem um espírito de vamos fazer esse país todo progredir. No Brasil, a burguesia é predadora. Né? Tem poucos Moreira Salles. Tem. Tira o chapéu. Né? Mas são poucos. Deve ter, eu estou lembrando... Oi? Não entendi. Sim, não são, mas, enfim, fazem institutos da cultura, apoiam a cultura, enfim, fazem revista. Tem alguma... Isso estou dizendo, no Brasil isso se destaca. Isso se destaca, essa interferência no espaço público, no espaço da cultura, porque a maioria é acumular para si. Né? Enfim, agora, eu não acho que a gente quer ter ideias de pessoas perfeitas, eu não acho que a gente tem uma ideia infantil de ficar um brigando com o outro. Agora, a política é um palco de disputa de poder. Ela não é outra coisa. Seria infantil querer que ela fosse outra coisa. É disputa de poder. E nesse disputa de poder e de interesses, tem questões ideológicas, tem questões de classe, que não são as mesmas. Porque é muito possível que, hoje em dia, gente pobre, que está se sentindo desamparada, que está se sentindo perdida, vá votar no Bolsonaro, sem saber que está votando contra seus próprios interesses. Né? Não, mas ele é forte, como se essa fantasia de ele vai nos proteger a todos, ele vai nos defender. A alienação existe. Né? A alienação, não vou dizer que ela é própria da vida social, mas ela é muito provável. É muito difícil uma estrutura social tão complexa como as sociedades modernas, que, para cada sujeito, ela se apresente de forma transparente. Né? Os interesses, quais são as coisas que estão em jogo, quais são as disputas. E nós temos também, o Brasil é um país que, desde a década de 70, tem uma emissora de televisão que é uma espécie de entidade, digamos, civilizadora do país, no sentido neutro da palavra, não civilizadora no sentido que é a Rede Globo, né? Que forma opinião com poder que não tem nem a internet consegue ser mais poderosa do que esse grande formador de opinião que é a Rede Globo. Então, enfim, a ideia de que não é questão de pessoas perfeitas, mas que nós temos que nos contrapor a certas coisas, a certos excessos, a certos abusos. Temos. E eu acho que aí não é nenhuma sociedade pior do que a outra. Acho que a vida social é isso. Ela é conflito, ela é disputa de espaço, ela é disputa de interesse, a gente tem que se alinhar e tomar partido. Partido não no sentido do partido político, mas de que lado você está nessa geleia geral. Não é? Só queria dizer mais uma coisinha para você, André. Sinuê. Eu acho que tem um desejo, eu acho que isso está acontecendo aqui, por isso eu tive vontade de falar, que anima também a ideia da série, que é trabalhar numa articulação e numa intersecção de campos e criar outras possibilidades. Aqui a gente está falando da psicanálise política, ali é psicanálise estética e cinema, é uma possibilidade expressiva. Isso também eu acho que é bem relevante que a gente tenha em mente, que a gente possa fazer esses trânsitos. Eu acho que sair dessas unidades absolutas. Né?
ou que tendem a se fechar em si mesmas. E eu acho que isso é uma necessidade, um desejo presentes também. Então, acabando. Muito obrigada a todos. Muito bom estar aqui.